E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje não teria como ser diferente, vamos continuar abordando sobre o deputado Daniel Silveira, que foi preso na noite do dia 16, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. No dia de ontem, tivemos vários desdobramentos, o STF teve o julgamento no STF, que a gente vai comentar, as movimentações dentro da Câmara, movimentações políticas, como o Planalto reagiu, os líderes do governo, a base aliada, a militância nas redes, a própria mídia como um todo, e sempre tentando trazer todos os fatos para tentar compreender toda a obra, sabe? Focar, poder olhar com a visão macro de toda a situação e tentar ser o mais fidedigno possível e justo na análise da situação. Então, seguindo como a gente fez o esquema de ontem, quero começar um pouco com a ordem cronológica do dia, porque eu acho que faz um pouco mais de sentido, e depois a gente vai começar a analisar alguns fatos em separados. Ontem, logo no início do dia já, a CNN posta uma matéria, saiu às 8h49 da manhã, depois atualizaram no final do dia às 20 horas, mas a matéria é o seguinte, falava que o Supremo espera que o Lira suba o tom e conduza a reação enfática contra o Silveira. Isso aqui é bem interessante, que ao longo do vídeo vocês vão entender, isso aqui vai fazer mais sentido conforme o vídeo vai passando. Depois da prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, integrantes do STF esperam que o presidente da Câmara, o Lira, suba o tom contra o parlamentar. Ministros do Supremo, ouvidos pela CNN, disseram que caso a Câmara passe a mão na cabeça de Silveira, estará abrindo o caminho para uma crise política. Eles usam uma expressão muito mais grave, dos parlamentares. Assim, o fim dos parlamentares. Estarão abrindo a porta, assim, da destruição do fim dos parlamentares. A expectativa entre os magistrados é de que o Legislativo faça uma veemente defesa das instituições e condene firmemente as ofensivas à Corte. Lira, que está fora de Brasília, antecipou a volta à capital federal e chamou a reunião com os líderes da Câmara para a tarde desta quarta-feira. O presidente da Casa pretende realizar sessão sobre o caso de Silveira até quinta-feira. Preste atenção, o Lira não estava em Brasília. Grave isso daí que a gente vai comentar sobre isso daqui uns minutinhos, mas essa informação vai encaixar algumas coisas lá na frente. De acordo com relatos feitos à CNN durante toda a terça-feira, Lira atuou para tentar apaziguar os ânimos no Supremo. Então Lira já estava indo em bastidores, conversa com o ministro, conversa com o outro. As movimentações tão grandes, vai falar mais do Lira também, e diz, que os ataques do deputado do PSL, no entanto, uniram os ministros em defesa da Corte. A decisão de Moraes teve respaldo dos colegas, tanto que o plenário do tribunal vai confirmar a decisão nesta quarta. A expectativa é de que o presidente Fux abra a sessão com a forte contra os ataques ao Supremo. Então, vem falando. O tempo passou. Ainda na manhã do dia de ontem, o Lira já veio a público se pronunciar. Ele havia feito um pronunciamento no final da noite do dia 16, falando, a gente vai seguir aqui as coisas, como a Constituição manda, tentando acalmar os ânimos. E na manhã do dia de ontem ele veio para falar que ele convocou uma reunião extraordinária da mesa para as 13 horas e, na sequência, colégio de líderes. Vamos, em conjunto, avaliar e discutir a prisão do deputado Daniel Silveira. Chamar, conversar, e aí, o que é que vai se fazer? O negócio não tá tão simples. O tempo continua passando e ao longo do dia já tem, um prelúdio do que nós iríamos encontrar durante o julgamento. Gilmar Mendes deu uma entrevista na manhã para a Rádio Bandeirantes. Vou ler só uma das frases dele que ele indica que tudo indica que há elementos criminais. Já tinha deixado claro que a votação dele seria a favor em manter a prisão do Daniel Silveira, logo no início da manhã. O tempo foi passando, como a prisão aconteceu na noite do dia 16, a mídia não teve tempo. Mas logo na manhã já estava pintando e bordando. O Globo já fez um editorial, O Ascânio Seleme dizendo que a democracia foi revigorada. Só vou mostrar a manchete e o subtítulo, vocês vão entender o nível do editorial. Prisão do mais nefasto deputado federal desde Jair Bolsonaro vai mostrar quem tem apreço e quem despreza esse sistema. Olha só. Ele coloca Daniel como o pior deputado de toda a história desde Jair Bolsonaro. Ele coloca Bolsonaro na história. Porque até então Bolsonaro era o pior de todos. Agora tem o Daniel, que ele conseguiu ser pior que Bolsonaro. E a figura de Bolsonaro vai voltar ao longo do dia com a grande mídia tentando criar problemas para o executivo, o presidente. Aí o STF já aproveitou toda a situação,
que não tem nenhum, na meu ver, não tem nenhuma necessidade, mas eles reforçaram a segurança após a prisão do deputado Daniel Silveira. Achei que foi um pouco assim de vitimização, não acho que ninguém fosse fazer nada contra o STF, ele inclusive está preso, vai acontecer o quê? Esperavam que manifestações em Brasília? Achei que foi um pouco assim, sem pé nem cabeça o que o STF decidiu, mas foram lá. Reforçaram a segurança no Supremo. O tempo foi passando, se aproximando do momento do julgamento, e aí já veio o Fux, também indicando, né, como ele iria votar. Fux sobre Daniel Silveira. Ofender autoridades, além dos limites permitidos pela lei de expressão, exige necessariamente uma pronta atuação do STF. Estava claro. Também votaria pela continuidade da prisão do Daniel Silveira. E aí tivemos o julgamento. E o julgamento foi unânime. Todos os ministros do STF, votaram a favor da permanência da prisão do Daniel Silveira. Todos acompanharam Moraes, anexando de forma automática seus votos. O único que se pronunciou de forma mais extensa foi o decano, quem é o Marco Aurélio de Mello, que para ele o inquérito está em boas mãos e caberá à Câmara referendar a prisão. A gente começou a comentar sobre ontem que esse inquérito dos atos antidemocráticos, das fake news, tinha acabado, estava morto. Infelizmente, essa movimentação acabou por reacender esses inquéritos. Um inquérito amplamente criticado por vários juristas, vários setores da sociedade, agora aí, né, ganhou uma extensa defesa do Marco Aurélio de Mello. Você viu? Primeiro ali para a CNN, alguns ministros falaram algumas coisas. O Marco Aurélio foi o que se pronunciou. A maioria votou de forma automática. O Marco Aurélio se pronunciou. E ele se pronunciou mais vezes ao longo do dia. O Marco Aurélio, no dia de ontem, foi uma figura polêmica. Deu várias entrevistas, vários pronunciamentos. Falou, né, algumas coisas que eles esperam, que ele prontamente espera que a Câmara exerça. E aqui ele fala o seguinte, né, durante o julgamento. Estou com 74 anos. 42 de judicatura em colegiado, e jamais imaginei vivenciar o que vivenciei, que uma fala pudesse ser tão ácida, tão agressiva, tão chula no tocante às instituições. Já disse que o ato do Supremo fica submetido a uma condição resoluta. Confirmado, prevalece. Não confirmado, ele cai. Essa condição resoluta é acionada pela Câmara dos Deputados. Perceba, ele já fala, 74... Ele se aposenta com 75, ele se aposentará nos próximos meses. Grava essa informação, ele se aposentará nos próximos meses. Aí você vê, né? Durante o julgamento, o Fux ainda, no final, não lembrou do nome do Daniel. É Daniel, ele perguntou pro Moraes, qual é o sobrenome dele? Como é o nome dele completo mesmo? Daniel Silveira. Daniel Silveira. E o pessoal fez meme, fez piada. Agora o interessante disso daqui é o seguinte, o STF... estava separado, a gente comentou no dia de ontem, eles estavam brigados entre si. Você vê que na primeira matéria da CNN ele fala assim que esse julgamento fez o STF se unir, e o antagonista que tá pegando para tentar surfar a onda, fazendo essa matéria, já colocando assim um Fux com uma cara não tão boa assim na imagem, para falar o seguinte, Fux, se lembre que você, né, era o cara que apoiava o lavajatismo, você apoiava o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, dando assim, né, uma cutugadinha no Fux, dando uma pancadinha de leve, para lembrar, a gente tá aqui de olho. E a gente não sabe agora, né, o desenrolar, como o STF poderá mudar. Se essa briga que eles estavam entre si vai continuar ou não vai continuar. Mas estava uma briga boa. O Barroso brigado com o Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes brigados com o Fux. Fux não estava se dando também muito bem com a ala lava-jatista do Fachin, o Barroso. A Carmen Lúcia Rosa Weber está sendo um pouco mais distante. Mas o cenário meio que mudou. Temos que esperar para ver o desenrolar disso daí. E aí, no julgamento, óbvio, foi unânime, mais um ministro recebeu mais holofote do que os outros, não teria como ser diferente. Que foi o Cássio Nunes Marques, o ministro indicado por Bolsonaro. Ele votou a favor da permanência da prisão. E aí, o dia ontem foi... Além da grande mídia, né, matéria aqui do Globo, você vê, no STF, até indicado do Bolsonaro apoia a prisão de bolsonarista. Você vê, sob ataque, o Supremo se une. Até o ministro Cássio, nomeado por Bolsonaro, apoiou a prisão do bolsonarista Daniel Silveira. Nando Moura pintou e bordou. O pessoal do Vem Pra Rua, que é apoiador do Novo, do Sérgio Moro também, pintou e bordou. O MBL, os membros do MBL pintaram e bordaram. Parte da direita reclamou bastante do Cássio.
E o que é que eu acho do Cássio? Eu vou falar do Cássio depois. A gente vai comentar mais um pouco sobre o do Cássio. Ainda não é o momento. Vamos continuar aqui ao longo do dia, relembrar o que foi que aconteceu. Se você não acompanhou, não sabe o que é que está acontecendo, está perdido.